Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a leitura e comentário do artigo que está nessa obra, A Longa Marcha da Vaca para o Brejo, O que Restou do Imbecil Coletivo, volume 1, de Olavo de Carvalho. Bom, antes de fazer a leitura e os comentários, eu gostaria de pedir para quem não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Geralmente na descrição do vídeo eu deixo o link para alguns cursos que eu tenho na Hotmart. Enfim, comente, porque essa interação nos ajuda a ter um feedback do conteúdo que eu estou colocando aqui no canal, enfim. Bom, o nome do artigo é O Culto de Che, Solução do Enigma. Como revolucionário, Che Guevara foi um vulgar tiranete, um assassino que se comprazia em executar pessoalmente as sentenças de morte que assinava. Como ministro da Economia, foi um fiasco do qual o próprio regime cubano se livrou o mais rápido que pôde. Como guerrilheiro, foi recordista de inépcia, capaz de perder para o exército mais pífio da América Latina. Que encantos possuiu essa porcaria de personagem para que tantos brasileiros se babem de gozo devoto ante a sua imagem e concedam mais vasta homenagem aos 30 anos de sua morte do que aos 300 do nascimento de Vieira. Aqui referência ao padre Antônio Vieira. Quem não conhece, por favor, procure os sermões na internet, enfim, que vocês verão o primor não só de língua portuguesa e de exposição do cristianismo, mas a profundidade do pensamento que o Brasil alcançava no período do padre Antônio Vieira. Bom, e aos 400 de Anchieta, que também é o padre Anchieta. Bom, associar a barba rala de adolescente a algum odor de santidade, me desculpem, mas é pura perversão sexual. Não explica nada. Quanto àquilo de não perder a ternura, é apenas uma frase e nada de novo nos informa. O sentimentalismo é um pedã clássico e inevitável da crueldade. O culto de Che Guevara é um enigma que a própria figura de Che não elucida. Suas razões não estão na natureza do objeto cultuado, mas na psicologia de seus sacerdotes. Para encontrá-las, é preciso dar à pergunta uma formulação mais geral. Por que o socialismo, um fracasso na realidade, continua persuasivo como ideal? Bom, porque o liberalismo vitorioso é incapaz de suscitar nas massas um entusiasmo comparável? Por que a imagem do regime que escraviza e empobrece ainda é mais atraente e amável daquela que liberta e enriquece? Só um instante. O prestígio das ideias está sempre associada ao dos intelectuais que as produziram. A resposta a essa pergunta deve ser buscada numa comparação entre os intelectuais das duas facções. E então, a primeira coisa que chama a atenção é que eles não se ocupam dos mesmos assuntos, nem se notabilizam nas mesmas áreas de investigação. Os liberais levam a taça com a maior facilidade na economia, no direito, na ciência política. Não se encontrará na esquerda um Bawerk, um von Mises, um Hayek, nem um Weber, ou um Aron, ou um Del Vecchio, ou um Kelsen, um Reale, ou um Santi Romano. Para compensar, a esquerda dominou quase por completo os estudos sobre o imaginário coletivo, os símbolos e a linguagem nas artes e na vida social. Não há entre os liberais um Lukács, um Benjamin, um Gramsci e um Foucault, um Deleuze, um Chomsky. A diferença é significativa. Os liberais ocuparam-se de encontrar soluções reais para problemas reais. Os socialistas se esforçaram em remexer ideias, símbolos, imagens, mitos e slogans. Dominaram o imaginário enquanto os liberais punham a funcionar o sistema econômico e faziam, por assim dizer,
a parte suja do serviço. Em resultado, hoje os liberais criam riqueza para que os socialistas gastem em cosméticos culturais. Cada empresa jornalística ou cinematográfica, cada rede de televisão, cada editora de grande porte tem na diretoria uma equipe de esforçados burros de carga liberais que trabalham 60 horas por semana e fazem a máquina andar para que os esquerdistas, livres de preocupações com este baixo mundo, possam brilhar nos palcos, nas telas, nas capas de revistas e livros, formando a mais vasta exposição do Beautiful People, já oferecida à admiração do mundo, como um emblema elegante de excelsas qualidades morais que geralmente consistem apenas em vaidade, presunção, rancor injusto e falta do senso do real. Não é preciso dizer que o prestígio do socialismo depende de que ele se conserve sempre como um ideal, sem ter que prestar satisfações à realidade. Daí a pressa que seus defensores mostram em procurar desligá-lo magicamente de toda a responsabilidade pelos feitos históricos do socialismo real, para conservá-lo puro e intacto no céu das ideias platônicas. Mas, além de ter a seu serviço a máquina econômica, a autocomplacência esquerdista ainda possui, para a manutenção de seus lazeres criativos, as verbas de instituições estatais concebidas precisamente para a finalidade de contentar as estrelas das artes e das letras do show business. Se não é sempre verdade o que pretendia Marx, que a posição social dos homens determina sua consciência, isso não impede que o seja às vezes, pelo fato mesmo de ela não ser uma necessidade fatal, de poder ser neutralizada pela consciência crítica do indivíduo. A força condicionante da posição social torna-se tanto mais decisiva quanto mais inconsciente. Ora, ninguém mais inconsciente de sua posição na sociedade do que os intelectuais esquerdistas no capitalismo. Uma casta privilegiada e poderosa semifundida à burocracia estatal, donos dos meios de difusão das ideias, senhora quase absoluta da educação, do mundo editorial, da imprensa e da opinião pública, e que não obstante tem sempre o nítido sentimento de que são os outros que têm o poder, e não ela. O histrionismo patético com que essa elite denuncia as elites, sem jamais reconhecer que faz parte delas, mostra que a irresponsabilidade pode se tornar um esteio básico de um modo de existência inspirado na ignorância culposa das condições sociais que o possibilitam. Essas pessoas literalmente vivem na esfera da ilusão e da mentira. Daí a especial capacidade que nelas se desenvolve para iludir os demais. Daí também a possibilidade da paradoxal devoção ao Che, que se resolve num diagnóstico de pura inversão esteriforme, exibir como objeto de culto aquilo que no fundo é motivo de vergonha. Jornal da Tarde, São Paulo, 26 de junho de 1997. Ou seja, esse artigo tem mais de 20 anos. E aqui o professor aponta uma coisa muito importante que depois ele chegou a enfatizar em outras obras e no seu True Outspeak, que é o seguinte: os liberais, principalmente esses liberais que se denominam conservadores, eles têm uma possibilidade e têm uma capacidade de produzir riqueza, ao mesmo tempo que ignora o mundo das ideias. Acham que cultura é uma coisa, é um adorno desnecessário. Aí perderam durante todo esse tempo para a esquerda no vazio, no campo cultural. É justamente esse paralelo que o professor faz no artigo entre nós temos os liberais grandes economistas que sabem gerar dinheiro, por outro lado, não sabem lidar com a parte do imaginário, não sabem subir ao mundo das ideias, quando na verdade acontece aqui o contrário do que Marx falou. Não é a economia que determina a mentalidade, mas a mentalidade que determina a forma que as pessoas vão lidar. Então, enquanto os liberais, esses positivistas, enfim, essa forma de educação, não só de educação, mas essa mentalidade de que é mais importante gerar riqueza e deixar a cultura desamparada, o que acontece?
A esquerda sempre vai parasitar esse campo cultural das ideias, e nós vemos hoje, chegamos ao ponto de que, numa campanha eleitoral em pleno 2022, as maiores doações foram de capitalistas a partidos de esquerda, o que mostra como eles não conseguem perceber como que capitalistas liberais geram riqueza para pôr no bolso de socialistas. Ao mesmo tempo que enchem o bolso deles, ficam essa casta militando e parasitando ideias nos meios de comunicação, que é a única coisa que a gente vê hoje. Enquanto tem o liberal se esforçando para gerar riqueza e cuidar e se preocupa meramente com o financeiro, descuidando do ponto da cultura, a cultura está sendo moldada e está sendo dominada pela esquerda. Então o que eles vão fazer? Essa riqueza que está sendo gerada por liberais está sendo aproveitada para militar no campo da cultura esquerdista, o que é muito comum, né? E aí vai de encontro também com a tese do professor da questão de o marxismo ser uma cultura e não um sistema econômico, que eu já falei em outros artigos, é só vocês procurarem quando eu fiz a leitura de outros artigos e comentários. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.